Aqui uma imagem, ilustrando um pouco o que nós falamos agora sobre as monções, né, usamos como exemplo a, a Ásia, né, que é, digamos assim, onde mais se utiliza essa expressão monções, embora aqui no Brasil, em alguns lugares, também se usa. Alguns cientistas hoje, meteorologistas principalmente, utilizam também o termo monções, porque, na verdade, nada mais é do que esse vento que sopra, né, do oceano para o continente e do continente para o oceano, uma carga de umidade desproporcional. Né? Então, aqui temos as monções de inverno, tá? Que saem aqui das zonas de alta pressão no continente para o oceano, e as monções de verão, né? Onde saem daqui do oceano para o continente. Isso aqui usando como exemplo a Ásia, né? Está aqui Sudeste Asiático, aqui a Península Indostânica. E temos os ventos locais e variáveis, né? Então, os ventos locais, eles se deslocam aí de uma certa região em determinadas épocas. Então, é um conceito bem simples de se entender também. No Brasil, um exemplo clássico, né, que a gente sempre utiliza para dar exemplo, para explicar isso aqui, é o chamado vento local noroeste, né, que é uma massa de ar que sai aqui da região amazônica e vai até São Paulo, né, o estado de São Paulo, região do sudeste do Brasil, entre os meses de agosto e outubro. Por exemplo, agora, nesse momento que a gente está gravando essa videoaula, é um momento onde esse vento noroeste ele sopra, né? Vocês devem ter visto essa semana muitas chuvas na cidade de São Paulo, na capital paulista, e em outras cidades, né, da região, Espírito Santo também, né, do Sudeste, Rio de Janeiro, por conta dessa grande carga de umidade que sopra, que vai soprar daqui do noroeste brasileiro para a região sudeste do Brasil, né? Então, levando diversas quantidades de chuvas, inundações, enfim, está acontecendo bastante isso nesse momento. No deserto do Saara, né, lá na África, no norte da África, ocorre um vento extremamente conhecido, né, como simo. Os ventos, a gente vai ver também aqui, pessoal, que cada região do planeta, cada local, ela dá um nome diferente para o evento, né? É muito comum, assim como a gente viu quando falamos sobre umidade relativa, falamos aí sobre cerração, sobre neblina, nevoeiro, né? Cada lugar dá o seu nome específico ao fenômeno climático. E com os ventos também não é diferente. Então, o que a gente chama aqui, né, de vento noroeste, por exemplo, lá no Saara, eles chamam de simo, né, que provoca tempestades de areia. Obviamente, né, não quer dizer que no Saara não chova. Tem registros climáticos até de neve no Saara, tá? Então chove também, mas por ser um grande deserto, um dos maiores desertos quentes do planeta, porque também existem os desertos frios, né? Lá, obviamente, grande parte das tempestades vão ser tempestades de areia. Então, os ventos variáveis, né, são massas de ar irregulares que varrem aí de uma determinada área de maneira inesperada. Então, nós vamos estudar na próxima aula as massas de ar. Aí vamos entender por que muitas vezes se chama também os ventos de massas de ar. Não pode deixar de não chamar, tá? Então, a diferença das zonas anticiclonais, né, e ciclonais, ou anticiclonal e ciclonal, determina a velocidade do vento. A velocidade do vento é medida aí em metros por segundo por um aparelho chamado anemômetro. No outro slide que eu já disponibilizei para vocês, tem imagens, né, das birutas que verificam a direção do vento e dos anemômetros que medem a velocidade do vento. Então, no outro slide sobre pressão atmosférica e tipos de vento, que eu já disponibilizei para vocês, tem imagens dos anemômetros, né, desde os convencionais aos digitais utilizados hoje. Então, para indicar a direção e sentido do vento, utiliza-se a biruta, né, também chamada de anemoscópio. A biruta é um instrumento muito conhecido, muito popular, que inclusive vocês podem fazer em casa, né, para descobrir a direção dos ventos. Então, o tipo de vento mais perigoso, né, melhor dizendo, né, corrigindo, é o ciclone, que aí consiste numa combinação de ventos e nuvens formadas nos oceanos das regiões tropicais. Então, eles estão dentro do que a gente vai chamar de ventos perigosos, tá? Que a gente vai ver agora na sequência.